Continuidade, então, agora vamos falar um pouquinho aqui na unidade 2.3 a respeito da importância da experiência do cliente. Então, vamos abordar aqui de forma rápida um pouquinho desses pontos, né, que é de maior importância e relevância dentro do cenário da saúde, dentro das instituições que elencamos. Os benefícios são desde os menores aos maiores possíveis do impacto, né? Desde a satisfação do cliente, da experiência positiva dos desfechos clínicos até a parte de sustentabilidade e remuneração dos serviços de saúde. Então, isso é muito importante ser levado em conta, essas definições e esses conceitos. Então, por isso, então, vamos dar sequência falando um pouquinho mais a respeito deste tema de suma importância e os fatores primordiais aí para que eles sejam implementados. Então, quando falamos em experiência do paciente, né, do cliente, e dentro dessa jornada, a importância de implementar ela, eu falo que aqui é um ótimo resumo e exemplo, né, esse estudo feito, se não me engano, pela PwC, e ele traz, né, principalmente para convencer a alta gestão, porque quando a gente fala em alta gestão, né, em C-level, a gente fala de números. E aqui é transportando um pouquinho de números relacionados à experiência do paciente, algo que não é tão simples assim dentro das instituições fazer essa mensuração. Tem um impacto muito grande a respeito do nível aí de maturidade dos serviços. Mas, pois bem, então vamos falar um pouquinho aí sobre a importância, né, desses três aspectos. O primeiro aqui que eu trago para vocês é que 80% dos consumidores afirmam que a experiência como um todo é um fator decisivo no momento da escolha de um produto ou serviço. Olha que interessante. Essa pesquisa não foi uma pesquisa específica do setor de saúde. Quando abriram para o setor de saúde, perceberam que esses números ainda eram menores e mais significativos o impacto deles. Então, se eu tenho aqui 80% de todo o público entrevistado que ele afirma que a experiência como um todo é um fator decisivo no momento da escolha ou da compra desse serviço, então quer dizer que se eu tenho um investimento e uma experiência diferenciada, possa ser que eu tenha aí um impacto de 80% dentro da minha retenção de clientes e dentro da escolha do meu produto ou do meu serviço por parte de um paciente, de um cliente. É um número muito considerável, digamos aí, dentro de todo o escopo. Importante, então, refletirmos a respeito aí desse estudo. Além disso, né, devemos refletir aí como estamos entregando isso e o que esse cliente ele percebe como valor e experiência, como já falamos lá atrás, para realmente entregarmos algo personalizado. Abrindo já uma brecha para personalização, né? Vamos falar aqui brevemente para vocês entenderem que hoje a população ela tem uma necessidade, nós temos uma necessidade de sermos tratados de forma individual. Todos nós temos uma história. Todos nós, o nosso nome, ele carrega muito mais do que um simples significado. Ele carrega todo o nosso contexto, a nossa história, os nossos valores e princípios. E quando falamos de entrega personalizada, né, que é a entrega que realmente faz sentido para os consumidores, é importante conhecer mais uma vez quem são nossos clientes, nossos pacientes. Vocês vão ver que ao longo de toda a jornada vamos falar bastante a respeito desta temática e desse assunto, tá? Então, fiquem atentos que vamos trabalhar com algumas ferramentas que ampliam, principalmente dentro da área da saúde, como podemos conhecer melhor os nossos clientes, os nossos pacientes de uma forma geral, criar grupos e categorizá-los para criarmos a persona, criarmos o mapa de empatia e assim personalizar a nossa entrega de valor, nossos produtos e serviços. Pois bem, aqui também dentro desse estudo afirma que 87% dos consumidores afirma que as experiências passadas os ajudam a escolher qual produto ou serviço a ser consumido no futuro. Então, se eu utilizo um serviço e eu tenho uma experiência muito ruim, ou péssima, significa que eu tenho aí, por exemplo, 87% de chance de perder esse cliente ou de não fidelizar um cliente. É muita coisa. Então é muito importante refletirmos a respeito deste número também,
porque aqui vai nos mostrar que 80% do público ele vai fazer a escolha com base na experiência que ele acha que vai ser melhor e mais atrativa para ele, mas 87% desse público ele vai tomar suas decisões futuras, né, pautadas aí nas experiências anteriores que ele teve. Então, muito importante já não queimar na largada, né, e sim termos aí uma entrega padronizada de excelência, né, digamos assim, da experiência desse cliente nos mais diversos níveis de contato dentro da sua instituição, dentro do seu serviço. E aqui, quando a gente fala desses números, tá, está relacionado a toda a cadeia. É do consultório ao hospital grande, né, de grande porte, atenção terciária. 78% desses consumidores afirma que pagaria mais por um produto ou serviço que tivesse experiências encantadoras ou memoráveis. Então, aqui eu vou citar um exemplo prático. Acontece muito comigo. Então, eu preciso comprar um produto, um serviço, algo do tipo. Eu tenho diversas opções no mercado para procurar isso. Eu faço minha pesquisa de preço e tudo mais. E quando eu observo que a diferença de preço é baixa, né, ou pouca, em relação a uma empresa ou outra, principalmente e-commerce, né, que hoje a gente utiliza muito, às vezes eu acabo optando para que tenha um valor mais alto devido à experiência que ela me entrega no final de tudo isso. Então vale a pena refletirmos a respeito da experiência que estamos entregando também para esses clientes. E aqui afirma que quando essas experiências elas são memoráveis ou encantadoras, 78% desse público ainda pagaria mais por pelo uso, né, desses serviços. Então a gente pode dizer isso em relação também a planos de saúde, operadoras, né, a serviços de saúde propriamente dito e ao e-commerce em geral, né, que é a compra e a comercialização de produtos por via internet, né? Então, isso aqui é muito importante a gente refletir e é um fator crucial aí também para a gente ganhar alta direção até na implementação de estratégias e políticas internas da instituição. E fica também como 3 norteadores importantes para a mensuração da retenção de públicos também dentro do serviço e da satisfação como um todo deles. E aqui, então, a gente tem uma escala de evolução do relacionamento com o cliente, que eu sempre gosto de pontuar esse processo. Então, aqui essa escadinha, ela vai desde a satisfação, a lealdade e a defesa da marca. Esse conceito ele não é um conceito propriamente dito da saúde, né? Mas a gente adapta muito e utiliza modelos de fora devido a essa situação. Aqui a gente envolve muito a parte da psicologia, né? Da mente humana e das satisfações e experiências, né? Que promove aí toda essa cadeia de sensação positiva. Então aqui vamos falar um pouquinho de cada uma delas. Quando a gente fala de satisfação, então, basicamente eu falo que os pacientes ou os clientes que vivenciam experiências memoráveis, né, com sentimentos emocionais, eles podem sim iniciar uma reação de lealdade com a minha marca. Então está relacionado intimamente aquele primeiro índice lá, né, o primeiro, segundo número que a gente falou de retenção. Porque se esse meu cliente ele tem uma experiência positiva, então ele vai se conectar emocionalmente à minha marca, ao meu serviço, e sim, provavelmente, quando ele precisar novamente buscar um serviço, ele pode se lembrar disso e essa conexão vai estimular que ele procure o meu tipo de serviço aí ofertado. A gente vai ver mais à frente também essa relação aí da experiência com a razão e a emoção. A emoção sempre fala mais alto. E aí, então, esse cliente satisfeito ele pode se tornar um cliente leal a essa marca. Então, ou seja, eu tenho uma retenção desse meu cliente, desse meu público, né? Devido aí toda essa experiência que ele teve ao longo de todo o contato com a minha instituição e esse processo finalizado. Um cliente leal, então, ele continua a utilizar o meu serviço, né, a minha entrega, meu produto, e essa experiência elas vão se tornando cada vez mais memoráveis. Ele vai vendo que ele realmente tem uma intenção de uma entrega de experiência, uma atenção aos seus clientes, né? E aí, se isso se perdura ao longo do tempo, vai fortalecendo e alimentando essa relação e essa interação. E esse cliente ele vai se tornar um advogado da marca. Então ele se torna um embaixador, um fã. E ele começa então a realizar a defesa da sua marca dentro do mercado.
Então, sempre que tiver alguém aí que precisar de um serviço, ele vai recomendar a sua marca. Sempre que tiver alguém que fale algo ou uma experiência não tão agradável ou algum problema que teve com a marca, ele vai ser um defensor dessa marca. Ele vai expor a vivência dele e o que ele acha a respeito de todo o ciclo e essa cadeia que ele teve dentro do seu serviço. Então, muito importante ressaltarmos esse ponto, né, a respeito dessa importância da implementação. Mas é claro, isso não para aqui, né? Isso vai muito além. Isso aqui a gente está falando a respeito de parte de financeira e lealdade, né, do cliente com a marca. Mas podemos citar outros exemplos também, como por exemplo, o que mais, né, a experiência ela pode fazer de positivo, né, para o meu serviço. Então ela vai melhorar toda essa percepção do cliente, né, ao longo do uso. Nossa, tem algo diferenciado ali. A percepção dele foi muito boa, desde o primeiro ponto de contato até a finalização de toda essa cadeia de cuidado, né? Então, o paciente ele percebe todo esse cuidado recebido, essa atenção. E essa abordagem ela aumenta a satisfação. Lembra o primeiro item que acabamos de falar? E esse aumento da satisfação vai levar à fidelização e à melhoria da reputação dessa marca no mercado, né? Mais pessoas utilizando, mais fãs, né, das marcas, mais defensores, e assim conseguimos então atingir um patamar diferenciado aí dentro do mercado. Então, isso pode se tornar um diferencial competitivo e garantir a sustentabilidade do negócio ao longo do tempo. E a gente fala que quem sai na frente, né, sai ganhando aí, tendo uma conversão desse público e já uma fidelização muito importante. É uma competição, né, baseada aí em uma melhoria contínua de processos e de entendimento do nível que o cliente está. E é claro que é importante não só entender o cliente, mas também monitorar esse cliente, porque o que hoje é importante para esse cliente amanhã pode não ser. Então, os gostos mudam, as necessidades mudam. Com tudo isso, é importante a gente ter essa visão para ir reestruturando a nossa entrega de valor, os nossos produtos a esses clientes também, tá? Então, vale a pena refletir a respeito de todo esse aspecto dentro da saúde e traçar a melhor forma possível de se trabalhar com isso. Então, mais uma vez aqui, agradeço a participação de vocês. Até o próximo bloco. Prestem atenção nos materiais de apoio também e as dúvidas ficamos à disposição pelos canais. Um forte abraço.